Olá, ainda continuando essa série, o cientista espiritual André Luiz, as informações de ciência que esse espírito, que já era cientista aqui do nosso meio quando encarnado, ele vai e traz muitas informações. Às vezes até as pessoas que lê os livros não ficam atento para a parte científica que ele está trazendo. Essa informação mesmo que eu tomei como lição 167, plantas extrafísica, reprodução limitada. Isso foi uma surpresa para mim quando eu vi essa lição. Porque o que acontece é o seguinte, existe plantas do outro lado. Existem plantas porque ela tem princípio inteligente e ele é descrito regiões com plantas, até lá no Evangelho, no Velho Testamento já fala campos verdejantes, como até eles já falam lá do passado. Então existe verdejante porque tem o verde, tem as plantas, existem essas plantas. Então existem plantas no mundo extrafísico e no mundo encarnado. Normalmente as plantas, o princípio inteligente que ocupa um corpo de planta, ele precisa reencarnar logo, porque não tem tempo de fazer reflexões. Ele precisa fazer isto, como nos animais também. Só que ele está dizendo o seguinte, que existe reprodução aí nessa parte das plantas. Isso foi uma surpresa para mim, porque reprodução de um ser, do animal, de um homem, não dá para ser feito, ou de uma planta mais complexa, não dá, uma planta mais evoluída não dá, porque ela precisa aí da planta feminina, masculina, polimasculina, precisa fazer isto. Mas ele diz o seguinte, que plantas ainda em estados inferiores, as plantas ainda atrasadas no seu processo evolutivo, estados inferiores, que ele faz a reprodução para estudos. Ou seja, se existe a similaridade, às vezes uma célula só, você pode dividir. Dividir, ele faz para estudo, para preparar futuramente os informes, alterações talvez nas células para formar esse corpo espiritual que está em evolução. Então, e como ele fala que existe isto, produção limitada para os homens de ciências fazerem pesquisas. Ele dá plantas inferiores, ou seja, você pega um ser com uma célula só, ele não precisa de reprodução sexuada, ele é dividido, ele faz similaridade, ele divide ali na reprodução e você pode fazer estudo. Então, ele tem, como se fosse laboratório, uma reprodução limitada dessas plantas inferiores. Não vou pensar isso no homem, no animal complexo, que isso não acontece no mundo espiritual, mas ele está falando nisto, e para mim foi uma surpresa, porque às vezes ele estuda, ele precisa dessas experiências para fazer alterações nesse perispírito, a formação do perispírito, para ela, quando implantar, vir aqui da Terra, reencarnar, ela precisa fazer, já trazer alterações do mundo espiritual. Às vezes retém, ele pode até reter pessoas para fazer alterações do perispírito, mas a reprodução é aqui. Mas isso foi surpresa para mim quando eu vi essa reprodução limitada de plantas inferiores, que e eu faço a dedução, aí a dedução minha, posso estar errado. Se faz isso numa planta, então numa bactéria ele pode fazer. Nesses seres unicelulares, ele deve fazer isso fácil, porque a reprodução é só praticamente dividir a célula. Isso é fácil de ser feito. É uma lição que é para o mundo acadêmico também ficar de olho acordado. Até o próximo encontro nosso.